Continuamos ahora con el segundo segmento. Continuamos Tecnología agora públicas desde los com o estados, segundo los segmento, desafíos de la información y transparencia en tecnologia e contexto de pandemia. políticas públicas destes María estados, Paz, os te damos desafios la da palabra. informação e transparência no contexto de pandemia. Maria Paz com a palavra. Muito obrigada, Cláudia. Bem-vindos todos novamente nesta sessão. Neste segundo bloco, vamos analisar particularmente os desafios apresentados por esta pandemia da perspectiva da produção e entrega de informações pelos estados, mas também por outros atores da sociedade que tinham ou tiveram algum papel relevante quanto ao uso das tecnologias e que, quanto à tecnologia, cumprem também uma função social na distribuição das informações ou por meio dela. E nesta tarde temos o privilégio de contar com três convidados fundamentais para esta conversa, este bate-papo. Temos primeiro o Edson Lança, que é relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Temos também conosco hoje Maria José Calderón, que é a diretora executiva do Instituto da Democracia, uma entidade adscrita ao Conselho Nacional Eleitoral do Equador. E também temos Marilhana Mendes, que é secretária executiva da ACIET, Associação dos Operadores de Telecomunicações de nossa região, que, portanto, representa a experiência dessa Associação Interamericana em matéria de telecomunicações no contexto desta pandemia. Então, vamos ver três focos diferentes deste tópico. Então, vamos começar com Edson Lança, que vai falar sobre os desafios da transparência e entrega de informação no contexto de pandemia e como isso impacta no exercício de direitos de todos os habitantes de nossa região. Bem-vindo, Edson. Boa tarde a todos. Obrigado, Maria Paz, pelo convite. O Fórum de Governança na Internet, no seu capítulo da América Latina e o Caribe. De fato, é uma grande honra. Na última edição, não consegui participar, e esta vai ser minha última participação como relator para a liberdade de expressão, então vou aproveitar para compartilhar com vocês algumas das ideias que a relatoria desenvolveu sobre estes temas nos últimos tempos. Como você assinalou, a pandemia apresentou uma situação de emergência, devemos reconhecê-lo claramente, a situação de emergência com riscos para a saúde, também para o funcionamento da sociedade democrática, por razões que todos conhecemos. Isso fez que os estados reagissem de determinadas formas, só que legitimamente tinham o dever de tomar medidas para enfrentar a pandemia, para reduzir a circulação, para atender os surtos, os pontos vermelhos e também preparar a infraestrutura de saúde e alguns outros aspectos. Mas nós também, numa resolução do início da pandemia, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reconhecemos que, em determinadas circunstâncias, vários governos da região adotaram medidas que, de alguma forma, foram catalogadas por nós como fora de proporção ou pouco pertinentes ou não suficientemente justificadas para cumprir suas obrigações no âmbito da saúde. Isso, no início, resultou em restrições à liberdade de imprensa. A mídia tem um papel fundamental nessa conjuntura, ao direito de acesso às informações públicas, com situações de suspensão de prazos para responder pedidos, com redução da transparência ativa, com medidas restritivas onde demorar para as informações públicas e também para a privacidade pelo uso de ferramentas tecnológicas que já tinham sido disponibilizadas, mas que de alguma forma foi disparado, né? Foi um catalisador para ferramentas desse tipo, foram catalisadores para
fazer a vigilância da população, da circulação, para fazer o que se chamou o cibervigilância, e houve até criminalização da expressão, vamos dizer, do que os governos entendiam que era contrário a seus interesses, ou críticas às respostas que eles davam, ou que encorajavam a não obedecer às normas. Nesse contexto, nós também, e agora vou voltar a este assunto, trabalhamos muito ao longo deste tempo no impacto do uso das tecnologias nos direitos humanos. Eu acredito que há 4 categorias importantes. Acho que todos os direitos humanos foram impactados durante a pandemia, mas tem 4 que são principais ligados à questão que estamos debatendo hoje. Uma é ligada à capacidade, ao cumprimento do direito de todas as pessoas à liberdade de informação e a estarem conectadas, o que podemos traduzir nos problemas que nossa região tem de acesso à internet, da brecha digital, da redução da brecha digital, que se torna um imperativo neste momento de uma pandemia, onde a principal medida era fique em casa, não corra riscos, e para isso trabalhe de casa, estude desde casa, acesse as comunicações, informações, entretenimento, tudo desde casa. A gente já acabou de emitir um comunicado completo sobre isso, vamos também emitir um guia completo com recomendações, porque nos deixa muitos ensinos a uma normalidade que há uns 4, 5 anos atrás, os estados têm a obrigação de acabar com essa brecha digital que torna mais vulneráveis os vulneráveis ou os grupos com mais problemas de discriminação ou de acessos diferenciados aos bens e serviços e direitos. E a esse respeito, eu acho que a pandemia confirmou tudo isso. Segundo, uma desinformação sobre a própria pandemia. Então, houve desinformação deliberada colocada na internet por atores que a gente viu em processos eleitorais. Também foi muito forte desinformação sobre a pandemia, sobre os métodos farmacêuticos e também de desconfiança da ciência, que tem um papel fundamental para superar esta situação. No entanto, tinha atores interessados politicamente ou religiosamente, ou seja lá pelas razões que for, que deram um bombardeio de desinformação sobre a pandemia e o papel da ciência. E, quarto, o uso de tecnologias de vigilância, de rastreamento, de fazer uma vigilância, um acompanhamento das pessoas com infecções. E, para concluir, eu quero me focar nesse último ponto, porque eu acho que está muito ligado ao que se tratava no painel anterior. Quais são os padrões, as normas que os estados devem respeitar para que o uso dessas ferramentas não se torne uma invasão fora de proporções da privacidade ou impeça ou venha impedir o exercício dos direitos ou exponha os direitos das pessoas, as liberdades das pessoas de uma forma que pode ser totalmente fora de proporção. Então, vamos ver se vocês estão conseguindo visualizar. Aqui temos... Aqui eu acho que vocês conseguem visualizar. Faz pouco mais de um mês, a gente publicou uma diretriz sobre a pandemia, tem coisas ligadas ao acesso à saúde, ao consentimento informado para tratamentos, que são o cerne dos direitos afetados, mas também, pela primeira vez na história, a comissão teve que desenvolver esse capítulo e foi incluído sobre diretrizes para a proteção do direito à confidencialidade, privacidade e uso de dados pessoais das pessoas com Covid-19. É o primeiro desenvolvimento que temos sobre todos os tópicos de confidencialidade, privacidade e tecnologia, e, de certa forma, pode se tornar um antecedente para futuros trabalhos. Eu
propôs à comissão que aprove a extensão explícita do mandado da relatoria, que além da liberdade de expressão, privacidade e uso de informações, que possa incluir esses tópicos sobre a privacidade no espaço digital. Então, reconhecemos que os aplicativos de geolocalização e alerta de exposição de Covid, que vocês viram que foram desenvolvidas por empresas privadas no painel anterior, pelos estados, ou empresas privadas, devem estar controlados. Quem reunir essas informações tem que ter o consentimento informado das pessoas cujos dados pessoais vão ser incorporados ao Big Data ou à inteligência artificial. Isso inclui informar devidamente a finalidade do uso dos dados, o tipo de localização e quais serão as autoridades sanitárias, empresas ou usuários que vão compartilhar as informações. Segundo, fazer uma avaliação prévia, um impacto com essas tecnologias que afetam a privacidade das pessoas afetadas e também uma prioridade assim de como usá-las para justificar o benefício dessa ferramenta, porque também visualizamos o risco de uma proliferação de ferramentas sem ter certeza de para que seriam usadas. Então, estamos tratando com direitos fundamentais e é preciso explicar que vamos realmente ter vamos entrar na privacidade das pessoas, mas vai ter um benefício explícito e claro maior, e não que apenas uma experiência tecnológica para ver como é que funciona, e depois não sabemos o que acontece com a coleta de dados. Então, também prevenir a identificação seletiva das pessoas, cuidar que os dados sejam usados unicamente para os fins necessários para evitar a propagação do vírus. Terceiro, o armazenamento de dados das pessoas deve estar limitado aos conteúdos legítimos nessa situação, pelos tempos necessários, e desligado da identidade de outros aspectos mais do que pessoais. Eu acho que vocês mostraram muito bons exemplos, como marcas geográficas, mas não são identificadas as casas ou as pessoas. Eu lembro que no Chile houve uma identificação das residências e também prevenir a identificação seletiva de pessoas. É ideal que as informações, os dados pessoais sejam coletados unicamente para esses fins. Quarto, que quando os estados desenvolvam ou contratem um sistema de inteligência artificial com o setor privado, para atender a situação, devem garantir que a tecnologia contratada, incluindo os algoritmos a serem usados, cumpram os princípios de não discriminação, de auditoria externa independente, do impacto que possam ter nos direitos humanos. Finalmente, os estados não devem usar os dados reunidos por meio da inteligência artificial para emitir certificados de imunização, gerar diferenciação ou tratamento injustificado diferente entre pessoas com infecção ou sem infecção, neste caso, mas que pode ser aplicado para outros âmbitos. Então, eu acho que esta oportunidade é muito boa, este evento para divulgar estes padrões, essas normas que são recomendações ou parte das recomendações que os estados deveriam seguir da parte da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, e é uma reclamação que a sociedade civil legitimamente fazia pela falta de desenvolvimento de padrões nesses tópicos específicos. Muito obrigada, Edson. Foi muito bem recebido da sociedade civil, foi muito oportuno e muito bem ao tom do que aconteceu com a pandemia e um guia para aplicação concreta na região e também para ajudar a sociedade civil e o mundo privado. José Calderón, que desde Equador nos vai compartilhar. Agora vamos dar a palavra para uma pessoa que vai compartilhar isto de uma forma completamente diferente, de um ângulo completamente diferente. Mariliana Mendes, de ACIET. Tem a ver também como
durante esse tempo de pandemia, continuam os processos normais dos governos e dos estados democráticos, como tem que continuar havendo um processo de eleições e fluxos de informações referidos a esses processos tão importantes na região. Para qualquer estado, digamos, no mundo inteiro, os processos eleitorais são muito relevantes, mas especialmente num contexto que mostrava múltiplos acontecimentos de protestos e eventos sociais que fazem com que a pandemia ainda tenha um sabor mais forte na interação, a compartir um pouco digamos, com o contexto. Então, Marilena vai falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, Maria José, perdão, no Equador, e vai também se refletir no trabalho de outros países que estão fazendo durante esse trabalho de pandemia. Muito obrigada, Maria José, com a palavra. Muito obrigada, é um prazer compartilhar com vocês no dia de hoje. Saudações de Quito, do Instituto de Democracia, somos uma instituição acadêmica. Eu gostaria de compartilhar com vocês e pedir também a Edson, que talvez eu possa pedir a ele que eu compartilhe a apresentação, ou seja, que tire a sua apresentação da tela, desculpe. Algo que a autoridade vem se enfrentando, uma coisa com a qual vem se enfrentando para enfrentar o processo eleitoral. No nosso país, as eleições são obrigatórias, então, se uma pessoa não vai votar, não vota, deve pagar uma multa, e isso não pode ser diferente. E, logicamente, diante da pandemia, em face da pandemia, isso tinha implicações importantes. Nós vimos que a norma não abarcou todas as necessidades que tínhamos que enfrentar, tanto o processo de democracia interna, como vou falar daqui a pouco, dentro das organizações políticas, até questões mais sofisticadas, como a transferência de informações, o próprio ato do voto, a possibilidade de mudar os sistemas. Nós temos constitucionalmente, juridicamente, a opção de ter um voto telemático, e a questão que não só do Equador, mas também eu acredito que seja regional, a questão da confiança mediadas pela tecnologia da informação. Isso trouxe muitos debates, então farei uma apresentação breve sobre as nossas propostas, sobre o que fizemos. Vamos começar. Vou compartilhar. E para dar um pouco de contexto, já foi abordado anteriormente, nós enfrentamos alguns desafios, todos conhecemos. Quando começa a pandemia, em 11 de março, a pandemia se transformou na primeira crise global do século XXI. Tivemos um processo muito sui generis, algo paradigmático também na região. Devo mencionar a cidade de Guayaquil, que registrou o primeiro caso, e depois de algumas investigações epidemiológicas, descobre-se que Equador é um dos primeiros países da América Latina que registrava isso, em coordenação com o que estava acontecendo na Itália nesse momento. Há cifras oficiais que dão outras informações, isso também teve sujeito a muitas críticas, e na realidade tivemos mortes que triplicavam ou quadruplicavam os números oficiais. Então, o que os eleitores enfrentam neste mundo? Os processos das eleições foram suspensos em abril, também na França, aconteceu também nos Estados Unidos, não suspendeu, mas tentou ativar outras formas de sufrágio, de voto, que também foram colocadas em evidência. E, novamente, chegamos ao fundo. Até que ponto a medição nos torna mais críticos ou nos faz colocar mais confiança ainda nas instituições? Nos obriga? Aqui temos uma lista de vários países onde as eleições foram suspensas ou ficaram dependendo das decisões ou seja, ficaram suspendidas por alguma razão. Estamos vivendo atualmente uma das maiores crises financeiras do século. No Equador não é uma exceção.
O processo eleitoral é caro, é um processo logístico complexo, de deslocamentos, que implica também o acréscimo de protocolos de biossegurança para garantir o mínimo de contágios. Então, os objetivos da parte das eleições, ou seja, da medida precautelar, é justamente cuidar da saúde das pessoas para evitar contágios e garantir resultados confiáveis. Devo dizer também que estamos num momento político muito tenso. As eleições sempre são uma mistura redentora e ao mesmo tempo de muitíssimo medo. de esperança e também de muito medo. Então, todos os dias temos eventos que mudam a nossa forma de sentir ou de viver o processo eleitoral, e o Equador não é nenhuma exceção. As disposições eleitorais, como estão atualmente, mantêm a norma, porque, segundo a lei, isso acontece em todos os países da América Latina, não é possível mudar as regras do jogo no ano anterior às eleições. Nós, recentemente, na Assembleia Geral Nacional, fez uma modificação da lei poucas semanas de declarada. em fevereiro de 2020, pouco tempo antes de ser declarada a pandemia. Então, era possível modificar adaptar as normas, não modificar, mas poderiam ser, pelo menos, adaptadas. Uma delas fazia referência à blockchain, e o que se sugeriu foram as cidades de Quito e Guayaquil. Nós sabem melhor do que ninguém como funciona o sistema do blockchain e como era interessante elevar esse processo à categoria política, ou seja, nós temos que confiar de alguma maneira não só nas instituições eleitorais, mas também uns nos outros, partidos políticos, sistema político e cidadãos que são capazes de tomar decisões sem risco e sem medo. Devíamos todos confiar uns nos outros. Isso é algo clássico na América Latina. Nós não confiamos nos nossos processos eleitorais. Essa proposta, então, basicamente, foi discutida entre atores políticos, autoridades eleitorais, e finalmente decidiu-se que, por algumas razões, talvez o risco ou a quantidade de investimento que poderia ter um sistema como esse, poderia torná-lo muito complexo. Então, foi decidido manter as eleições assim como estavam, talvez aumentando os recintos eleitorais, para evitar aglomerações. Esse é um risco muito alto para aqueles que estão promovendo as eleições, nós, e porque temos que estar durante 10 horas em recintos fechados. Então, há alternativas que estão sendo debatidas neste momento e que também implicam uma decisão que vai depender da entidade financeira que possa suprir as nossas necessidades. Bom, aqui temos o exemplo do blockchain. No mundo, processos bem-sucedidos, o que nós analisamos conversando com instituições acadêmicas como a nossa em toda a América Latina, é justamente o debate sobre a confiança. Isso é a primeira coisa, a primeira revelação que nós tivemos da pandemia. Não confio em nada que tenha a ver com mediação, sobretudo em política. Na política, eu tenho que olhar nos olhos do meu concorrente, dos meus militantes, dos meus opositores. Eles devem poder sentir e transmitir aquilo que eu quero transmitir para assegurar o voto. Isso nos trouxe muitas complicações bem fortes, por exemplo, no momento de estabelecer processos de democracia interna. Por norma estabelecida, agora mais do que nunca, embora apareça um procedimento administrativo, a autoridade eleitoral não vai aceitar candidaturas de ninguém que não tenha passado por um processo de democracia interna. Isso é vigiado, é realizado nas assembleias, todos os partidos da nossa região passam por isso, com a novidade que, pela primeira vez, esses processos de democracia interna eram feitos por Zoom e os de negociação política por WhatsApp. Era realmente interessante. Eu vou passar algumas estatísticas. Também poderia ser por Signal, por exemplo, alianças ou parcerias que tinham que ser mais conservadas, que estar mais na sombra, digamos. Isso mostrou que os riscos que nós enfrentamos agora mostrou que temos um sério problema, sobretudo na questão educacional,
que é parte daquilo que nós fazemos dentro da função eleitoral, que é promover o voto facultativo de 16 a 18 anos nas eleições. No entanto, a autoridade eleitoral deve promover eleições internas dentro das escolas e dos colégios, e tudo o que tem a ver com o ensino cívico. Nós percebemos que mais de 2 milhões de pessoas não tinham internet nem computador, e a noção afastada de brecha digital se fazia mais intensa na população jovem, principalmente que vivia nas zonas rurais ou periurbanas. E a única maneira, ou seja, o deslocamento do sistema acadêmico, todos em teletrabalho, todos em teleeducação, isso era feito, em última instância, com o WhatsApp, através do WhatsApp. O WhatsApp e pelo telefone, pelo celular. Os próprios alunos recarregavam seus celulares, gastavam. Com isso, os preços no Equador de conectividade são caros, são altos, e a única maneira que os alunos podiam acessar um sistema educacional básico era essa, através desses instrumentos. Aqui temos dados do ano anterior, temos indicadores de porcentagens de acesso à internet, etc. E temos uma diminuição bem importante. Também temos o número de aplicativos mais descarregados, mais baixados. Em julho de 2020, temos aqui Zoom, WhatsApp, evidentemente, para Android e sistema iOS. E tentamos, de todas as maneiras, chegar à maior parte da população com a mensagem não só eleitoral, mas a possibilidade de conquistar uma certa legitimidade no processo político. O sistema de educação, como eu mencionava, embora o voto seja opcional de 16 a 18 anos, dentro do Sistema Nacional de Educação, temos uma carga acadêmica importante em relação à noção da realização de uma eleição, questões estudantis, que também tem a ver com a função eleitoral. Pela primeira vez, deveria migrar para um dispositivo, e mais uma vez tinham que encontrar, de alguma maneira, essa noção de confiança nos eleitores, nos cidadãos. Aqui eu tenho um pequeno exemplo de que aconteceu há pouco. Deixo aqui as grandes questões com as quais vamos nos enfrentar, que tem a ver com os processos de eleições de democracia interna, que acaba de terminar no Equador há poucos dias. As eleições primárias devem ser feitas em assembleias. Como eu dizia, daí das assembleias são trasladadas a outros espaços digitais. E os maiores riscos tiveram que ver com os partidos tradicionais de longa data, onde os líderes são pessoas já mais velhas e não entendiam ou encontravam que isso era, achavam que isso era um impedimento às formas ao funcionamento das formas tradicionais políticas. Esses eram os grandes riscos que enfrentávamos. Não estar assim, face a face, frente a frente, ter que falar assim horizontalmente numa tela dividida. Isso obrigava esses líderes carismáticos tão próprios, tão característicos da nossa política, tiveram que mudar o seu discurso e aplicar uma forma diferente, uma forma de política diferente, pensar naquilo que estavam fazendo bem, o que não estavam fazendo bem, e perguntar-se por que os jovens não estavam mais interessados em política. Um dos grandes descobrimentos feitos. Nós continuamos no estado de exceção, até o dia 2 de setembro, nesse país, continuamos, há limitações em número de pessoas, impede-se a realização de eventos, algo que era tradicional antes, para a aceitação de uma candidatura política. Uma aceitação por norma expressa e explícita, isso não mudou desde que o Equador é uma república. Isso era feito pessoalmente, num momento dado, no antigo Tribunal Eleitoral, e acontece também, na maior parte dos nossos países da América Latina, isso é feito devido à formalidade do caso. Justamente essa noção de legitimidade política que, aparentemente, hoje também foi arrasada pela pandemia. Aconteceu uma coisa, então, aqui temos um exemplo, o ex-presidente Rafael Correa quis inscrever a sua candidatura virtualmente com sua vice-presidente.
a sua irmã, que está assinando nesse momento no Conselho Eleitoral, O sea, donde no existe estavam juntos com vários militantes, não havia distância social e tudo aquilo que sempre nos deixa muito nervosos quando saímos na rua e vemos aglomerações, né, nesse tempo de pandemia. Tudo isso está proibido porque, logicamente, temos que proibir as pessoas que tenham essas reuniões no meio de um processo político eleitoral, é muito complicado. Mas, finalmente, isso não foi aceito, porque é um procedimento que se torna administrativo, mas que é sumamente poderoso, porque é quase como uma lista de verificação, uma checklist. Se o partido não toma resoluções, por exemplo, que agora passaram a ser feitas por Zoom e que os líderes carismáticos tinham que levar o seu carisma para uma tela, fez com que tudo mudasse na forma de se fazer política. Essa imagem de ontem está justamente diante do lugar de onde eu estou falando, neste momento, estava tudo fechado, havia essa aglomeração de membros de outro partido político e do partido político do ex-presidente Rafael Correa. Então, para encerrar, e agradeço muito a oportunidade de vir aqui falar, eu quero lembrar a vocês que temos outros riscos, que são os riscos que vão vir junto com a normativa, as normas de controle da informação, a desinformação e a campanha eleitoral. Não tocamos nesse assunto neste momento, mas eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês, como membros importantes da comunidade, e chamo a atenção porque é muito importante evitar o excesso de controle. Qualquer excesso, qualquer abuso de controle, porque basicamente agora a campanha vai passar por um dispositivo. Sem mais, quero concluir a minha apresentação e agradecer a todos em nome do Instituto da Democracia. Estou pronta para ouvir as suas perguntas. Ahora a María Eliana Méndez, como nuestra última expositora de este bloque, que nos va a hablar nuevamente de otro ángulo distinto desde la perspectiva de la protección de derechos. María Eliana Mendes, que vai nos contar um pouco sobre a interação da tecnologia com o exercício de direitos, mas a perspectiva de como a tecnologia também pode contribuir para a recuperação econômica, a importância para poder gerar um novo leque de atividades ao longo da pandemia, ligado ao que Maria José estava falando agora, que podemos inovar, podemos fazer coisas via plataformas, como as que ela referiu. Houve outros âmbitos da nossa vida social que tentaram fazer a mesma coisa. Maria Helena vai falar um pouco sobre isso e sobre o que está sendo as contribuições do setor privado para isso. Muito obrigada, Maria Paz, muito obrigada pelo convite. Vou compartilhar a minha tela. Consegue visualizar? Sim, muito obrigada. Efetivamente, reiterar meu agradecimento ao LACGF pelo convite. É uma grande honra estar aqui para falar sobre a internet e pandemia, oportunidades e impactos nos direitos humanos das tecnologias implementadas. Eu gostaria de começar pela questão do impacto da pandemia na economia. De fato, é um impacto muito forte. Nos falam que estamos no nível de pós-guerra. O FMI assinala uma queda do PIB regional da América Latina de 9% para 2020, um aumento no índice de desemprego regional de 10%, o que significa que vai ocorrer um aumento da pobreza, um aumento considerável da pobreza, com 90 milhões de pessoas em pobreza extrema na região. Esse efetivamente é um dos efeitos colaterais muito complexos dessa pandemia e certamente muito preocupante para os estados
e para todas as organizações que participam dos mercados latino-americanos. Temos um estudo muito interessante que trata especificamente sobre este impacto, como nos recuperarmos dele, que se chama O Estado da Digitalização na América Latina perante a Covid-19, uma publicação da CAFE, realizado pelo Dr. Raul Cates e outros economistas muito conhecidos, muito renomados. Se estabelece uma relação, o índice de digitalização da população e o impacto da pandemia sobre o impacto econômico, né? Quanto mais digitalização, menor impacto negativo no PIB no longo prazo. Isso se conhecia já antes, no entanto, temos dados que nos confirmam isso. No maior nível de digitalização, menor o impacto, então mais ágil a recuperação. Temos que levar em consideração com as redes de telecomunicação, que são a base fundamental da digitalização. Isso ficou bem demonstrado ao longo da pandemia. São temas que já foi assinalado por Edson. Os que já passamos um tempo com isso, temos referido permanentemente, no entanto, não necessariamente tinha permeado ou penetrado tanto na opinião das autoridades públicas até este momento, o que representa uma oportunidade enorme, especialmente para enfrentar as questões, estas questões. Como dizia, as telecomunicações estão sendo um aliado estratégico para paliar as questões econômicas da crise sanitária, e as redes conseguiram manter o tráfego, o aumento de tráfego. No início da pandemia, tinha-se certo receio de que as redes não suportariam, que iriam cair, que ficaríamos isolados, etc. Isso, de fato, já estava assim no imaginário público. No entanto, as redes conseguiram segurar a demanda. Houve aumentos importantes, como podemos observar nos gráficos à direita. E o que isso fez foi aumentar o tráfego e mantê-lo em níveis superiores já agora. Não houve novos picos no que diz respeito à demanda, mas sim se manteve em percentagens de 30% a 40% superior ao que tínhamos normalmente antes, especialmente tendo picos de demanda no tráfego, no componente de upload, que é um componente que, em termos de produção de conteúdos e de participação de reuniões remotas, é considerável. Também é importante assinalar que a pandemia revelou quais elementos estão tornando mais lento o desenvolvimento da digitalização plena, tanto no nível de empresas e governos, e temos muitos exemplos. A questão da bancarização, da inclusão digital financeira. Em alguns países foi necessário fechar os locais onde eram vendidas as recargas, e quando isso ocorreu, as pessoas não tinham acesso aos sistemas digitais bancários para recarregar seus telefones. Esse foi um dos problemas que ocorreram. Em outros locais, as assinaturas digitais, embora elas existam nos países, essas assinaturas digitais não eram necessariamente válidas para questões de publicações legais ou questões do gênero. Isso queria dizer que as pessoas tinham que sair de suas casas, ir às repartições para colocar uma assinatura física. Também tem questões como a questão da educação, falou-se muito sobre as diferenças e a brecha digital no setor educacional. Estamos cientes disso,
mas também existiam elementos dentro dos processos educacionais de per se que não estavam preparados para a digitalização, também a formação de capacidades das professoras e professores que estavam ensinando. Houve uma série de elementos que não estavam apenas do lado das autoridades digitais, mas também do lado de outras autoridades que realmente refletem que essa pandemia visualizou, e não apenas visualizou, em muitos casos, felizmente, sua solução foi acelerada, em outros casos, há muito a ser feito na matéria. Definitivamente, toda a experiência que eu expliquei agora deve ser usada como ponto de apoio para reformas positivas no ecossistema. Gostaria de assinalar, por exemplo, que houve elementos de regulamentação que foram flexibilizados, a entrega de alguns relatórios, algumas questões ligadas a pagamentos diretos às autoridades, etc., que foram possíveis, que não afetaram o serviço, que permitiram um processo de alívio das finanças, tanto dos operadores quanto dos usuários. Isso também nos mostra que temos a capacidade de dialogar de forma eficaz, que também temos a capacidade de nos aproximarmos tanto a indústria quanto as autoridades locais para procurarmos soluções em conjunto que sejam boas para todas as partes deste processo de conectividade digital. Também é importante assinalar que é importante manter um equilíbrio e um processo de sustentabilidade da indústria. Sustentar a conectividade é um papel de todos nós, é vital. Na Colômbia tem uma campanha que o define assim. Por que estou falando isso? Porque muitas das medidas tomadas de facilitar a conectividade, não interromper os serviços, não foram medidas focalizadas nas pessoas que realmente ocupavam nessas condições, mas foi uma coisa generalizada, e generalizando, certamente, se enfraquece o fluxo de caixa para fazer os investimentos que poderiam sustentar o tráfego em aumento nisso. Também houve uma mudança no tráfego, porque houve redes que estavam reforçadas do lado das indústrias, das empresas, dos escritórios, e como a demanda foi para as áreas residenciais. Portanto, foi necessário também fazer ajustamentos a esse respeito. Então, há um aprendizado a esse respeito, de que um ensinamento, né, que é possível cooperar, que as ajudas devem existir, mas devem estar focalizadas, que a universalização dos serviços é um imperativo ético, e que esse imperativo ético deve ser realizado ou enfrentado entre todas as partes envolvidas nestes tópicos. Isso é, todos os usuários devem saber que, se eles podem pagar seus serviços, há outras pessoas que precisam desse pagamento para sustentar sua conectividade. São elementos de solidariedade que devem fazer parte da equação. Certamente, como falávamos, os não conectados são os que estão sofrendo mais a crise. É uma questão que a gente também tem falado já faz muito tempo, mas chegou a pandemia e colocou da forma mais dura. E aí a necessidade da inclusão digital de cidadãos e empresas, porque também as empresas sofreram isto. É preciso gerar políticas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades digitais, especialmente em gerações vulneráveis na emergência sanitária. Não é apenas uma brecha de conectividade geográfica, de rendas, de habilidades digitais, é brecha também de gênero
associada à questão do acesso à conectividade, também uma brecha de idade. A pandemia revelou, foi realmente um diferenciador, e como foi comentado no simpósio que acabou de concluir de reguladores, falava-se, isto mudou as regras do jogo. Foi uma mudança muito importante em todos os processos, e é importante usar essa experiência. Não podemos voltar da pandemia da mesma forma como entramos nela. Então, esses são elementos que são importantíssimos. O que consideramos nós, eles devem ser elementos essenciais. Quais os elementos que consideramos essenciais nesse processo de recuperação? A segurança jurídica, para começar. Os operadores de telecomunicações estão fazendo e vão continuar a fazer investimentos muito importantes na infraestrutura tecnológica com ciclos muito curtos de obsolescência. Então, se precisa regras de jogo bem marcadas, onde sejam claras as regras com as quais é possível trabalhar neste mercado. Não é válido aproveitar a pandemia para fazer mudanças de curto prazo que depois podem jogar contra os usuários, os próprios usuários, e a extensão das redes que ocupamos para reduzir a brecha digital. Além disso, as TICs sabemos que habilitam de forma transversal muitos setores da economia, mas para que possamos realmente potencializar essa digitalização, é preciso abrir ligações de comunicação entre todos os setores para potencializar a transformação digital da região. Não é uma questão só do regulamentador TIC ou do setor TIC, isso vai muito além disso. A digitalização deve ser discutida com os ministros de Finanças, o Ministério da Educação, os Ministérios de Segurança. São elementos indispensáveis para que realmente os processos efetivamente digitalizem os serviços e, dessa forma, as populações possam fazer um uso mais eficaz delas e realmente possam aproveitar os benefícios da sociedade digital. O outro tópico é o uso produtivo, que está muito ligado a tudo isso. Para que a conectividade tenha um uso produtivo e efetivamente faça uma diferença na vida das pessoas, é necessário que seja visualizado de forma holística, o ecossistema todo. Isso significa variedade de setores envolvidos. A digitalização, definitivamente, como já vimos, é um elemento chave para a recuperação. Isso foi demonstrado, a possibilidade de que realmente possamos nos recuperar da queda em forma de U vai depender muito das capacidades digitais que tenhamos podido desenvolver os países. Mas, independentemente disso, também quais são as capacidades digitais que vamos desenvolver daqui para frente e como vamos fazer para ter essa agenda digital transversal que possibilite que cada vez mais pessoas possam usufruir os benefícios do acesso às informações. Como assinalava, houve imposições de medidas de regulamentações sem base técnica e discricionais. Isso atingiu notavelmente os avanços das telecomunicações, é preciso falar isso. O setor privado tem modelos de negócios estabelecidos e está entregando serviços. Como foi percebido, melhorou no tempo a conectividade, a velocidade da América Latina. Também estamos no índice de internet acessível ou com melhor acessibilidade dos serviços aqui na América Latina, mas isso depende de normas estáveis, de um conjunto de normas estáveis,
e não é possível tomar medidas de regulamentação no meio da pandemia de curto prazo, mas que vão para além da pandemia, que esperamos que em breve deixe o espaço livre para continuar. A estrutura de regulamentações devem ser medidas com um equilíbrio técnico, visando a promoção e o impulso da conectividade, e assim, uma vez mais, a gente visualiza em outros países de outras regiões onde os regulamentadores efetivamente estão no processo de como é que promovemos para que isso venha a avançar cada vez mais. Muito obrigada, Maria Helena. Você ainda tinha conclusões, desculpe. Só um pouquinho. Eu acho que esses espaços são os corretos. Temos que iniciar um processo de reflexão conjunta para o encerramento para fechar a brecha digital. A colaboração público-privada deveria estar no eixo disto, no cerne disto. Deveria se fazer o lançamento de nova geração de alianças para a nova normalidade, e como que nós vamos integrar a ela, e certamente a digitalização vai fortalecer a resiliência, não apenas das cidades, das pessoas, dos trabalhos, para nos enfrentarmos a questões como as que, infelizmente, tivemos que vivenciar nos últimos meses. Muito obrigada por sua atenção e estamos à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada, Maria Helena, e agradecemos aos membros do painel deste segmento. Temos 2 perguntas. Passo, então, a palavra a Elias Hernandes, que vai fazer a moderação das perguntas e respostas. Muito obrigada, Maria Paz. Temos uma pergunta de Reinaldo Alonso, que eu acho que vai dirigida a qualquer dos membros do painel. E pergunta, como a comunidade aprecia o uso das redes sociais de diferentes atores para alcançar maior acesso, alcance e transparência? Eu não sei qual dos expositores, qual dos palestrantes quer responder a esta pergunta. Estão me ouvindo? Sim, Edson. Acho que eu fiquei sem vídeo. Tudo bem. Devo dizer, é uma boa pergunta. O uso das redes sociais durante a pandemia foi algo muito debatido. Por um lado, acho que foi um veículo também para a desinformação, mas, por outro, nas plataformas e as redes sociais e os governos fizeram um uso mais intensivo delas e tomaram medidas que podem ser consideradas de boas práticas. De fato, é um anúncio interessante, a pergunta é interessante. Obrigado também pelo interesse da sociedade civil. Vamos ter um painel de especialistas nos próximos dias 15 e 16 de setembro, justamente para coletar essas boas práticas, reunir as lições aprendidas, os desafios apresentados pelas redes sociais o uso das redes sociais durante a pandemia. E, de certa forma, também quais são as lições que tiramos disso, né? Das novas medidas adotadas a propósito da pandemia. Então, que medidas foram positivas e quais seriam alguns desafios que estamos vislumbrando, devido a que as plataformas também aumentaram a moderação de conteúdos. Então, esperamos poder publicar dentro de pouco tempo algum guia. Eu estava com a imagem cortada. Então, finalmente, queremos emitir ou publicar um guia com recomendações-chave nesse sentido. Portanto, acho que a pergunta é muito boa e acho que é uma das chaves que essa pandemia pode nos deixar. Muchas gracias, Edson. Muito obrigada, Edson. Temos outra pergunta. Essa pergunta vem de Valéria Betancourt, dirigida a Maria Helena Mendes, e diz o seguinte, sobre o foco dos investimentos no setor privado, sobretudo das grandes operadoras de telecomunicações, para entender o operativo ético de universalizar os serviços, a que aspectos e serviços se dirigirão os investimentos no setor privado nos próximos anos, como prioridade?
Eu dizia na minha apresentação, os ciclos tecnológicos de investimento em matéria de telecomunicações são muito curtos, em termos de que as próprias tecnologias se autodepredam. Definitivamente, quando falamos de imperativo ético, isso é algo sobre o qual vemos trabalhando há muitos anos já, né, tanto na associação como também em muitos ambientes de discussão. E por que isso é assim? Porque acredito que é necessário, definitivamente, que os investimentos do setor privado continuem se estendendo em termos de conectividade fixa e móvel. Logicamente, isso é necessário que haja um esforço adicional para estender as redes de fibra, porque as redes de fibra deveriam começar a sair dessas zonas densamente povoadas e estender-se para as zonas que são mais ou menos povoadas, de densidade média, e levar serviços de maior velocidade e de maior resiliência em termos da própria provisão do serviço. Mas há uma questão adicional. Isso ficou muito claro, inclusive Edson mencionou na sua apresentação, e trata sobre os estados. Os estados são os que devem garantir a conectividade das pessoas, mas esses estados devem fazer isso adequadamente. Isso foi derivado para os fundos de serviço universal, que em muitos países têm muito dinheiro, que por uma razão ou outra, algumas por questões econômicas, outros por questões associadas a uma forte burocracia em torno da possibilidade de investimento. Então, acho que há um elemento-chave aí para fechar a brecha digital, que é o estabelecimento de projetos transversais, apoiados pelo mais alto nível governamental, que permitam aplicar adequadamente esses fundos de serviço universal e complementando o investimento privado nessas zonas que sabemos que são zonas não rentáveis. Nesse complemento, devem ser desenvolvidas as redes necessárias para conectar cada vez mais pessoas. Como dissemos, as brechas digitais evoluíram. Já não estamos só nessa forma, já não ficamos no elemento geográfico da brecha digital, que é quando há pouca demanda, o que eu faço para levar redes a esse lugar? Então, isso seria como um complemento do trabalho do Estado. Mas, além disso, temos outras brechas que foram sendo geradas. Essas brechas, em grande parte, são da responsabilidade direta dos Estados. Poderia haver também, dentro dos programas de serviço universal, programas específicos para fechamento de brechas por falta de ingressos. Há pouco, a CEPAL determinou que deveria haver uma cesta básica que os estados também poderiam subsidiar para que todas as pessoas tenham acesso a elas. Também entramos em outro tipo, mesmo assim entramos em outro tipo de brechas. Então, com isso é o que eu quero dizer. A lógica de um operador de mercado, o investimento será feito em todos aqueles lugares e tecnologias e serviços que tenham um mercado e que possam trazer-lhes um retorno. À medida que eu baixo os custos, o Estado, baixo os custos para que as redes possam ser estendidas e esse modelo de negócio possa continuar se estendendo por conta própria, eu devo saber que vai chegar o ponto em que, nessas condições de alta vulnerabilidade, que devem ser aplicados os fundos públicos nesse momento. E para isso estão os fundos de serviços universais. E isso é conveniente para todas as partes, mas, logicamente, precisamos de que haja elementos para o desenvolvimento de habilidades digitais, o desenvolvimento da possibilidade que as pessoas façam uso produtivo e que tornem as suas vidas e os seus trabalhos mais resilientes a esse tipo de emergências, como, infelizmente, tivemos que viver. Muito obrigada, Mariliana. Muito obrigada, Bia, pela sua intervenção com as perguntas. Na última resposta, você já adiantou várias perguntas que estavam aí na janela de perguntas e respostas sobre modelos de negócios, etc.
Vamos já fazer o encerramento da sessão neste ponto, porque nos estendemos um pouco. Agradecemos a todo o público que tivemos, agradecemos aos palestrantes, muito interessante tudo que disseram. A conversa de hoje abordou diferentes ângulos. Se fizermos uma revisão das diferentes sessões, vemos primeiro o uso, considerações sobre o uso da tecnologia no contexto da pandemia, que tinha a ver com o uso intensivo dos dados e as possibilidades que isso nos dava em termos de efetividade para enfrentar a emergência e também alguns riscos para o exercício de direitos. E no segundo bloco, nós já começamos a analisar aspectos muito mais amplos sobre impactos que a tecnologia também está tendo nesse contexto de pandemia, que vão além da questão da privacidade, que pode ser o mais evidente e o mais discutido durante esses meses. E para que percebamos como a pandemia gerou impactos importantes de interação e no exercício de outros direitos humanos, sociais e culturais, econômicos, e também na liberdade de expressão, direitos políticos, etc. Então, portanto, múltiplas aprendizagens que se recolhem, que fruto desse período, que esperamos tenham fortalecido nosso relacionamento ao serviço do ser humano. Muito obrigada a todos e convido vocês a continuar amanhã com as sessões do LAC-IGF número 13, que também vão apresentar tópicos muito interessantes que a nossa mestra de cerimônias vai nos adiantar. Muito obrigada, me despeço. Muito obrigada, Maria Paz. Obrigada a todos que participaram deste painel. Já cerca de 200 pessoas conectadas que estiveram aqui seguindo a primeira jornada do LAC-IGF 13. Convidamos todos vocês a continuar amanhã com tópicos tais como transformação digital, aceleração e uso de novas tecnologias no mundo pós-Covid-19. Como conectar os desconectados, desafios e infraestrutura e regulamentação, desde os ODS aos desafios da pandemia na América Latina. Esperamos vocês amanhã às 14 UTC. Muito obrigada.